Outro dia, li uma história contada por um homem sábio, um velho homem sábio, e ele disse que quando era garotinho, ele olhava algumas fotos e se deparou com um livro onde tinha umas fotos, e nessas fotos ele viu pessoas que andavam pelas ruas bombardeadas pelos ataques nazistas. Então ele via tijolos, madeiras e os estilhaços espalhados pelas calçadas, as casas e edifícios totalmente destruídos. No entanto, havia uma imagem que lhe chamou a atenção. Na foto que ele estava colocando as lentes, o homem estava lá apontado com uma seta em sua cabeça. Aquela foto tinha um homem que estava em destaque. Mas ele se parecia como todos os outros homens, usava as mesmas roupas, se comportava como uma pessoa comum. Mas aquela flecha, existe uma nota de rodapé que dizia que aquele homem apaisano se tratava do rei George VI. Caminhando entre os escombros, ele se parecia com tantas outras pessoas, era uma figura que era indistinguível dentre as demais. Mas essa história tem tudo a ver com o que nós vamos falar agora nesse texto. Encontra-se em Filipenses 2:7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Então nós vemos neste texto que Jesus se tornou exatamente como um de nós. O rei de todo o universo jogou de lado as suas roupas, a sua coroação e vestiu-se de trapos da humanidade. Este é o último ato de humildade. Jesus, o nosso grande rei, não nos afasta de si mesmo, não faz aproximar dele à distância. Jesus se insere junto conosco para vivenciar as mesmas coisas que nós vivenciávamos, as mesmas dores, as mesmas alegrias, as mesmas tribulações. Tudo isso Jesus passou para que ele sentisse, para que a sua obra fosse completa. Então nós vemos aí que este ato de humanidade de Jesus Cristo se aproxima de nós. E Romanos 8:17 diz que, em vez disso, Jesus é o rei que desce do seu trono para caminhar ao lado do seu povo e torná-lo como seu irmão. Este tipo de amor e humildade marca o coração de Deus. E, portanto, é o objetivo de todos nós que somos discípulos. Se nós somos discípulos, nós somos cristãos. Se nós somos cristãos, cristão nada mais é do que pequenos cristos, ou seja, imitadores de Cristo. Portanto, se devemos ter a mente de Cristo neste assunto, se devemos ter as mesmas atitudes que Cristo teve, então nós devemos nos comportar tal qual ele se comportou. Ele deixou o céu para se tornar um de nós. E o que precisávamos compreender é que nós temos que tomar uma atitude semelhante, uma atitude que nos ajuste ao comportamento, ao testemunho de Cristo. E vemos, através do exemplo de Jesus exposto pelo apóstolo Paulo, exatamente como ele se ajusta da maneira correta. Então é desta maneira que nós devemos nos ajustar. Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. E esta atitude de Jesus revelada aqui na palavra de Deus, exposta pelo apóstolo Paulo, nós vemos aqui 3 características da humildade de Jesus Cristo, da forma como Jesus Cristo veio aqui ao mundo.
Jesus Cristo primeiro ele se esvaziou. Jesus Cristo se humilhou e Jesus Cristo se sacrificou. Agora todos nós sabemos o que significa esvaziar. Quando esvaziamos, é como se nós tivéssemos uma jarra d'água. Então, veja, para esvaziar uma jarra d'água, a jarra primeiramente precisa estar cheia. E nós vemos que Jesus Cristo era o próprio Deus. Então, ele teve que se esvaziar de ser Deus. Antes de se tornar homem, Jesus Cristo teve que se esvaziar. Então, como homem, ele tomou-se a forma de homem. Era igual a nós, mas só que antes ele era o Deus, era a segunda pessoa da Trindade. Então Jesus Cristo se esvaziou de ser Deus. Jesus Cristo ele se humilhou. Observe que Jesus Cristo tomou a forma de Deus e sendo Deus e sendo igual a Deus, Jesus antes da sua vinda terrena, ele se tornou-se como um homem. Então Jesus Cristo ele deixa sua glória, deixa todo o seu esplendor para se tornar um igual a nós. Então nós vemos aí a humildade de Jesus Cristo, que usurpou de todos os seus, deixou tudo aquilo que era a sua glória, o seu senhorio de Deus e se torna um como nós. Para quê? Para que a sua atitude, ou seja, para que a atitude de Jesus, para o sacrifício de Jesus fosse a nossa salvação. Então Jesus Cristo abandona livremente de bom grado a sua majestade celestial e vem aqui para a terra para cumprir a sua missão mais estimada por ele, que é a nossa salvação. Então, para termos a mesma atitude, para ter o mesmo comportamento de Jesus Cristo, nós somos ensinados que precisamos nos esvaziar, nos humilhar e nos sacrificar. Agora, isto não é tão apetitoso, isto não é tão fácil para nós tomarmos uma atitude dessa. Mas o que podemos e vemos é o lado positivo, isto é, agora todos temos a capacidade, todos nós temos a capacidade de entender o que Cristo fez por nós. E Deus tem planos para as nossas vidas, e os planos para a nossa vida sempre vai termos que ter um coração humilde, disposto a obedecer. Então, quando a gente faz isso, quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Quando Jesus se esvaziou, se humilhou e se sacrificou, Deus o exaltou e colocou o nome que está acima de todos os nomes neste universo. Que nós possamos ter essa atitude de Jesus, que Jesus Cristo se fez igual a um rei. Jesus Cristo era um rei e se equiparou aos seus súditos, para que seus súditos pudessem entender de que verdadeiramente era o Filho de Deus que veio para nos dar exemplo, para nos salvar e para nos conduzir à vida eterna. Que vocês tenham um bom dia, no nome de Jesus Cristo. Amém.